pouco mais. Eu acredito que você pode entregar um pouquinho a mais. Você pode agora, verbaliza agora a sua adoração, um pouquinho a mais. Você pode ir um pouquinho a mais. Levante as suas mãos agora e entregue a sua adoração agora. Se ofereça como um sacrifício vivo diante da majestade do nosso Deus. Ofereça a Ele o seu culto agora. Olha para nós, Jesus. Olha para nós, Jesus. Responda, Senhor, o nosso culto, Jesus. Receba a nossa adoração, Senhor. Receba a nossa adoração, Senhor. Responda ao nosso culto, Jesus. Responda ao nosso culto, Jesus. Responda ao nosso culto, Senhor. Responda ao nosso ajuntamento, Senhor. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Nessa atmosfera agora, nesse ambiente de glória, antes de você sentar, profetiza para a pessoa que está do seu lado aí. Abençoe a vida dela. Abençoe a família dela. Abençoe a semana dela. Faz a semana dela ser diferente. Libera uma palavra da parte de Deus. Em nome de Jesus. Deus é bom demais. Aleluia. Glória a Deus. Você pode tomar o seu assento. Glória a Deus. Gente, começamos aí julho, a todo vapor. Glória a Deus por isso. Finalizando hoje o nosso domingo, nossa terceira celebração. Glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus por aquilo que o Senhor está fazendo no nosso meio, não é verdade? Tenho certeza que nos próximos meses, mais uma vez, nós vamos ver Deus materializar a visão que Ele nos deu, amém? Vai ser especial demais. Glória a Deus. Gente, nós estamos em um mês de fundamentos, em um mês de doutrinas, em um mês de ensinamento sobre os nossos valores, sobre aquilo que nós acreditamos, e nós começamos na última semana a fazer uma série sobre Eu Amo a Minha Igreja, né? E fizemos a mensagem sobre Jesus e a igreja, né? A forma em que Jesus veio, como Ele estabeleceu a sua igreja, como Ele instituiu a sua igreja, sobre quais condições Ele instituiu a sua igreja, sobre como Ele liberou os seus discípulos para espalharem o Evangelho através da igreja, que é o seu corpo, que é a sua noiva, e falamos no último culto sobre o que eu e você devemos enxergar ou observar naquilo que nós falamos que são as verdades centrais do Evangelho, né? Que o nosso Deus é um Deus vivo, que o nosso Jesus, Ele veio como homem, viveu como homem, morreu e ressuscitou no terceiro dia, que o Espírito Santo veio sobre a igreja, né, que aquilo que Ele chama de pecado continua sendo pecado e vai continuar sendo pecado, e que quando nós entendemos essas verdades centrais do Evangelho, nós temos depois as verdades que vão ser ali administradas de uma maneira local, para a organização e para a conduta, mas que quando todos nós fazemos parte do mesmo corpo, nós não somos concorrentes uns dos outros, que nós não somos competidores uns com os outros, muito pelo contrário, todos nós jogamos no mesmo time. E quando nós falamos eu amo a minha igreja, não é necessariamente um pedacinho pequenininho do corpo
que é a igreja Voe? Nós estamos falando da igreja de Cristo, né? Que está estabelecida em todas as partes do mundo e vem crescendo dia após dia, porque sobre a verdade e palavra do nosso Jesus, que as portas do inferno não poderiam prevalecer contra ela. Essa verdade continua ecoando ao longo dos séculos e vai continuar até o Senhor voltar para buscar a sua igreja, a sua noiva e o seu corpo, amém? Então hoje eu quero continuar a série de mensagens. Então, se porventura você não estava em um dos nossos 3 últimos cultos, você pode acessar isso aí e assistir pelo YouTube, né, para que você consiga acompanhar toda a série. Então hoje eu vou fazer a segunda mensagem, que é a igreja e você, né? Em Efésios capítulo 3, a partir do verso 1, o apóstolo Paulo diz assim: por essa causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo, por vós, os gentios. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada, como me foi esse mistério manifestado pela revelação, como antes um pouco eu vos escrevi. Por isso, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual, em outros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, mas agora tem sido, pelo Espírito, aos seus santos apóstolos e profetas. Saber que os gentios são cordeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa com Cristo pelo Evangelho, do qual eu fui ministro pelo dom da graça de Deus que me foi dado, segundo a operação do seu poder. A mim, de todos os santos, me foi dada a graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida também com principados e potestades nos céus, segundo o seu eterno propósito, que em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu gosto de olhar quando o apóstolo Paulo está estabelecendo, né, a igreja em Éfeso, e ele começa a ensinar sobre a igreja. E a forma que ele conduz aqui é uma forma muito especial, porque vale lembrar que por mais que Jesus deixou isso muito claro, os discípulos de Jesus, que eram judeus, ainda tinham uma certa dificuldade na prática em entender que o evangelho também era para os gentios, ou seja, para todos aqueles que também não eram judeus. Então Paulo, ele começa aqui a fazer um ensinamento, ele começa a ensinar sobre a igreja, e o que eu acho interessante é que ele fala assim: vocês precisam observar que o mistério de Cristo, o mistério do evangelho, nos últimos séculos, nos séculos passados, estava oculto em Deus, ele não quis revelar, mas agora, pelo Espírito, ele está revelando aos seus apóstolos e aos seus profetas, para que pela igreja, com a multiforme sabedoria de Cristo, seja revelado a todos, inclusive também aos principados e potestades. Então, o que ele está falando aqui? Que quando Jesus ele estabelece a igreja, quando ele estabelece a sua noiva, quando lá em Mateus 16, ele diz que sobre esta verdade eu vou edificar a minha igreja e as portas do inferno não poderão prevalecer contra ela, Jesus ele dá um start ali. Só que o apóstolo Paulo aqui, ele está dizendo que tudo isso que é o mistério de Cristo, do Evangelho, estava oculto em Deus. Só que ele começa a trazer essa revelação. E aqui ele começa a ensinar a igreja de Éfeso, e também, obviamente, nós sabemos, também aprendemos na primeira mensagem da série, que o quê? Que quando o apóstolo Paulo, ele sai fazendo as plantações das igrejas, depois ele sai deixando as cartas de manual de conduta e regência para elas, e essas as quais nós usamos como manual de conduta até hoje, que é a carta de Paulo à igreja de Coríntios, tem a primeira e a segunda. Inclusive, para celebrar a ceia, nós acabamos de usar o que Paulo ensinou para Coríntios, nós utilizamos isso como manual de conduta até hoje, né? A Tessalônica, e a de Roma, e aqui em específico a de Éfeso. E é interessante aqui, porque Éfeso era uma cidade muito pagã. Então o apóstolo Paulo está trazendo um ensinamento aqui,
E o que eu acho interessante é que ele reforça, ele fala assim, olha, vale lembrar que eu estou pregando para vocês que são gentios. Esse mistério foi incumbido para mim por meio de revelação do Espírito de Deus. E aí ele começa a trazer uma verdade para nós hoje, que talvez seja a verdade mais mal compreendida pela igreja dos dias de hoje. Que Deus ele estabelece a sua igreja com uma multiforme sabedoria. E aqui nós temos duas verdades que eu e você precisamos ter clareza. Primeiro, ele vai estabelecer pela igreja com a sua multiforma. O que significa isso? É que vai ter mais do que uma. Ele não vai estabelecer pela igreja de um mesmo jeito, de uma mesma maneira, de um Ctrl-C, Ctrl-V. Por quê? Porque ele tem muitas formas. E ele traz uma segunda verdade, qual que é? É pela multiforma, mas também pela minha sabedoria. O que isso significa? Sabedoria aqui é muito interessante quando o apóstolo Paulo coloca a palavra sabedoria, porque conhecimento, que é uma palavra diferente, eu e você, nós podemos adquirir, nós podemos estudar, nós podemos fazer curso, nós podemos fazer treinamento, e nós podemos adquirir conhecimento, mas o apóstolo Paulo fala aqui que é pela multiforma e sabedoria de Cristo. Se Deus não te der sabedoria, você não consegue por si só. Você pode desenvolver o seu intelecto, você pode desenvolver o seu conhecimento, você pode aumentar o seu conhecimento, agora você não pode adquirir sabedoria. Então, Paulo coloca duas verdades que Deus vai fazer através, de Jesus Cristo, pelos seus discípulos, revelado pela igreja, só que com a multiforma e sabedoria dele, não nossa. E aqui vale uma questão, que eu vou dar dois exemplos bem simples para vocês, de dois colegas que eu tenho no ministério, que trabalham extremamente diferente do que nós, mas são igrejas sérias e que fazem um regaço no inferno. Primeiro, a igreja Deus é Amor. Eu fiz um curso, conheci o Davi Miranda Neto, o neto do homem, que foi uma inspiração de curas e milagres aí ao redor do Brasil, talvez uma das maiores igrejas que São Paulo tem há 40 anos. Eu não estou falando de um mês, não estou falando de 6 meses, não estou falando de um movimento, estou falando de 4 décadas. Só que aí, o que às vezes os maus entendedores vão falar, puxa, mas a doutrina da Deus é Amor é muito rígida, Lá as mulheres não podem raspar a perna, não pode pôr um brinco, não pode passar uma maquiagem, lá os homens não podem ir para a praia de short, Não pode usar aquela sunguinha asa delta, Eu não sei se isso é bom ou ruim, o que vocês acham, gente? Não tem a ver muito com igreja, mas tem uns que eu vou falar a verdade, é difícil, Mas, vamos voltar aqui, olha só que interessante, e aí o pessoal vai meter o pau, onde já se viu, mas veio, a multiforme sabedoria de Deus, dessa maneira, sem negligenciar, veja bem, nós aprendemos na última semana, sem negligenciar a verdade absoluta do Evangelho, que foram as quais nós trabalhamos na última mensagem, eles alcançaram 1,8 milhões de pessoas para Jesus. E aí a gente vê um pessoal que nunca ganhou nenhum Zé Ninguém e metendo pau neles. Estranho, Mas a multiforme sabedoria é de quem? É do homem ou de Deus? É de Deus. E aí na contrapartida, eu tenho um outro colega de ministério que é o pastor Lipão, da Onda Dura. E ele vem aí num viés super alternativo, e mesmo que nessa época já existia o Bola, que tem a prancha de surf, que começou ali a fazer um trabalho fenomenal no litoral, e depois também começou a vir para o interior, mas ele vem numa galera bem alternativa mesmo, que aí não era uma discussão mais se é ou não é pecado ter tatuagem. As pessoas que chegavam lá, no rosto, às vezes, tinham mais tinta de tatuagem do que pele. Não é a questão de ter 1 ou 2 brincos, eles tinham 50. Mas veja, a multiforme sabedoria de Cristo. Hoje, depois de 10 anos, estão em 17 países, alcançaram mais de 20 mil pessoas para Jesus. Pessoas foram libertas, restauradas, pessoas que moravam juntos se casaram, abandonaram seus vícios, abandonaram seus pecados, aprenderam a adorar um Deus vivo, verdadeiro, genuíno, abandonaram os seus pecados. Então, peraí,
Observa que a multiforme sabedoria de Cristo, para revelar pela sua igreja, é dele, não é nossa. Então, eu e você precisamos ter esse entendimento, que a igreja A ou a igreja B não está competindo com a gente. Deus vai dar uma multiforme sabedoria para ela comunicar com um grupo de pessoas, e para nós vai dar outra, e para essa igreja vai dar outra, mas no final, o reino de Deus está sendo expandido através da igreja de Cristo. E é isso que eu e você precisamos ter o entendimento. Agora veja, eu e você podemos ser as mãos que cooperam com o corpo, com o reino, ou nós podemos ser a boca que acusa, que ataca. E que faz parceria com o diabo. Como assim? Qual é a maior perseguidora da igreja hoje? É o diabo. E qual é a verdade absoluta que Jesus fala na instituição da igreja? Que as portas do inferno não prevaleceriam. Agora, se as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja, você acha que a crítica de meia dúzia de gato pingado na internet vai segurar a igreja de Cristo? Não vai. Mas é por isso que eu e você temos que ter clareza nessa verdade. É por isso que eu e você temos que amar a igreja. É por isso que eu e você temos que ter esse entendimento. Por quê? Porque a igreja sempre chega até você. Nós finalizamos a última mensagem exatamente sobre isso. Com quantas pessoas tinham sido convertidas, porque Jesus apareceu para elas em sonho, como nos muçulmanos. Ou porque receberam um panfleto, ou escutaram uma mensagem no YouTube ou no rádio. 12, 15 pessoas somando os 3 cultos. Mas quando nós perguntamos, quantos de vocês entregaram a vida para Jesus, porque a igreja chegou até você e apresentou Jesus? 95, 96% dos 3 auditórios levantaram as 2 mãos. Por quê? Porque é sobre isso, a igreja sempre chega até você. Foi a maneira que Jesus escolheu se manifestar. E é por isso que eu e você precisamos estar inseridos no corpo. É porque é lá que você vai ser afiado com o seu irmão, é lá que vai dar faísca, porque a palavra de Deus diz que como o ferro afia o ferro, assim um irmão é afiado pelo seu irmão. Então vai dar faísca. É lá que você vai exercitar o seu perdão, é lá que você vai exercitar o seu domínio próprio, é lá que você vai ter que engolir o seu ego, é lá que você vai ter que aprender a se doar pelos outros, é lá que você vai entender que a sua cor, que o seu título, que o seu diploma, que o seu saldo na conta bancária não vai te dar nenhum privilégio a mais diante de Deus. No último dia, ou nós iremos juntos para o céu, ou alguns de nós vão ir para o inferno. É por isso que nós temos que entender e amar a igreja de Cristo. É por isso que nós temos que viver a igreja. É por isso que eu e você precisamos gritar essa verdade, e não só gritar, mas viver ela. Porque ela chega até você, e ela vai chegar em todos os lugares escuros e sombrios da terra. Agora imagina, se a gente quiser ficar fazendo, essa é a igreja que eu gosto, essa é a igreja que eu gosto. Primeiro, que a igreja não é para mim e para você. Nós não estamos lá para receber um culto, nós estamos indo lá para oferecer um culto. A grande questão é, Deus olhar para o nosso culto e falar assim, uau, eu vou receber o seu culto. Ou Ele vai falar, eu não vou receber o seu culto. A grande questão não é se você quer dar ou não quer dar uma oferta. A grande questão é, se Deus vai ou não vai receber a sua oferta. A gente inverte as coisas. Eu e você precisamos ter essa verdade gritando sobre nós. Porque a multiforme é dele. É dele. A sabedoria é dele também. Está por mais de 2000 anos se proliferando. Em Mateus 16 estava Jesus com 12. Hoje são mais de 2,5 bilhões de pessoas. E aí a gente vai falar o que para Deus? Você está errado. Você não sabe fazer igreja. Ele fala, não? Como é que eu faço então? São mais de 7 milhões de igrejas espalhadas pelo mundo. Inclusive as escondidas, subterrâneas, as perseguidas. Por quê? Porque a igreja não vai ser detida pelas portas do inferno. Então veja que eu e você fazemos parte da maior potência que existe na terra. Eu quero compartilhar com vocês como a igreja foi importante na minha vida.
Eu sei que vocês são pessoas boas, maravilhosas, mas eu não era, né? Não vou ficar dando muitos detalhes, porque senão vocês não voltam mais na igreja, né? Mas quando eu fiz 18 anos, minha mãe me escreve uma carta me expulsando de casa. Ela não queria mais viver comigo. Ela não queria mais que eu estivesse debaixo do mesmo teto que o dela. Você acha isso, Luizinho? Uma mãe mandar um filho embora de casa? Tá certo isso ou não? Hã? Mas foi o que aconteceu. Uma pessoa super prepotente, arrogante, achava que sabia tudo, que era o bom, que era o autossuficiente, que eu ia trabalhar, que eu ia conseguir minhas coisas, que eu não precisava de ninguém. Brigava com um aqui, brigava com o outro lá, né? Pensava que era o macho, o valente, né? Uma loucura. Mas eu sei que vocês são diferentes. Ninguém aqui é arrogante, ninguém aqui é prepotente, ninguém aqui é orgulhoso, ninguém aqui fala palavrão no trânsito. Vocês são demais, vocês estão na prateleira de cima. Mas eu era ruim. E aí, em 2010, nós não, né? A igreja lá ia fazer um evento de carnaval. E era uma igreja gigantesca, né? Um ministério de jovens super relevante, né? Ao todo tinha 37 pessoas, metade estava servindo. Imagina a potência. Mas para você entender o que é a igreja. E eu fazia algumas festas raves naquela época, né? E aquele carnaval lá, eu não sei porquê, hoje eu entendo, mas na época eu não entendia porque tinha tudo dado errado. Era problema de alvará, problema disso, problema daquilo, enfim, não deu certo nenhuma. E eu falei, vou passar o carnaval em casa. E aí, né, chega uma parte do corpo lá, que nem é conhecida, que nem tem relevância. Mas é o corpo de Cristo. Viu? Nós vamos fazer um acampamento de carnaval, você não quer ir? Aí eu falei, rapaz, carnaval na igreja, você está de sacanagem comigo. Vou fazer o que na igreja no carnaval? Bom, eu falei, mas eu vou ficar em casa sozinho ou vou? O que eu faço? Vou ou não vou? Enfim, fui. E eu não gostava de crente. Por quê? Nessa época, paralela, eu tinha uma empresa, eu vendia peças para carro importado. E, não que eu seja velho, mas há uns 10 anos atrás, o pessoal usava muito cheque. Alguém lembra aqui o que é cheque ou não? Porque o pessoal mais novo é só cartão, né? Pix. Né? Na época, a minha era cheque. E aí, eu tinha um tufo de cheque assim, sem fundo. Adivinha de quem era a maior parte? Vocês estão profeta mesmo, hein? Deus está revelando para vocês aí ou não? A maior parte era de crente. Eu ficava cabreiro. Eu falei, esses crentes, nós cego, né? E o principal ainda ia fazer as festas raves. No sábado à noite, sempre dava uma picuinha depois. Adivinha quem que arrumava picuinha? Os crentes. Eu sei que em Bauru não é assim, mas lá em Marília o pessoal que às vezes estava meio mornão, eles saíam do culto e ia para o rolê. Mas eu sei que aqui no Bauru o pessoal é muito crente, diferente, anda em santidade. Mas lá não. E aí eu ficava cabreiro, por que esses crentes ficam enfurnados na igreja e vêm me dar trabalho aqui depois? Por que não fica enfurnado lá? Loucura, né? Mas enfim, eu fui nesse acampamento. E eu estou lá. E aí, tem um momento que não tem jeito. Cara, o corpo de Jesus, pode ser a mão, pode ser o pé, pode ser qualquer coisa. Parece que ele te gruda assim, ó. E ele puxa você assim e olha para você. E quando ele olha, ninguém te fala nada, mas você entende tudo. Ninguém precisa falar que você está errado, mas você sabe que você está fazendo tudo errado. Ninguém precisa falar que você precisa se arrepender, porque você já está pedindo perdão. É quando o Espírito Santo ele começa a agir em você. E aconteceu comigo isso. E eu comecei a entender o que era igreja. Eu falei, puxa, olha isso, rapaz, esse grupinho de pessoas aqui. Rapaz, eu acordei uma hora chorando, tudo. Falei, caramba, eu nunca chorei assim na frente dos outros. O que aconteceu? Todo mundo tinha ido embora já para o quarto, eu estava lá. Falei, os caras deixaram eu sozinho aqui. E eu levantei. Eu só tinha uma coisa no meu coração. Eu falei, cara, eu preciso que os meus amigos experimentem isso aqui que eu estou experimentando. Eu não sabia falar o quê, mas eu queria que eles tivessem essa experiência. Eu não conseguia explicar, mas eu queria que todo mundo fosse. E aí, nossa igreja estava muito no início de colocar a igreja nas casas, né? Estava bem ali numa transição também, e eu chego nessa loucura.
E aí a gente começa esse trabalho, eu queria pregar para todo mundo. Mais uma vez, não é que eu sou velho, mas na minha época era o Orkut. Alguém lembra do Orkut aqui? Tem alguém que lembra? Meu Deus, eu não estou ficando velho sozinho, hein? Graças a Deus vocês estão comigo. E aí eu mandava aquele testemunial para todo mundo, o pessoal vindo, era aquela loucura. Mas eu queria falar de Jesus para todo mundo, eu queria que as pessoas tivessem a oportunidade que eu tive. E aí a gente começa na casa do meu pai ainda, olha aí, ó. Como que a gente começa? Aqui, nós ficamos por alguns meses, tá eu, o Rodrigo e a Lari. Mas nessa época, gente, só nessa época a Lari, ela queria casar comigo. E o que acontece? Então ela ia, eu acho que com segundas intenções, sabe, Bárbara? Eu não sei se ela estava indo por Jesus, mas ela queria. Eu falei, vem, né? E aí estamos juntos já há 14 anos, contando o tempo de namoro. Olha que loucura. Mas aqui eu acho que era a segunda intenção, Evandro. Mas, gente, às vezes a pessoa vem com uma segunda intenção e Deus pega ela, é ou não é? É, então, assim, né, amor? É brincadeira, lindo. Ela já era. E aí começamos, mas veja que loucura. Eu chamava meus amigos tudo, e ninguém queria nada com nada. Eu falava, mano, não é possível. O cara tá, um morrendo de bala perdida, o outro acidente de racho, o outro tendo overdose. E eu falava, não é possível, eu estou tentando falar para eles que existe algo que vai libertar. Eu não sabia nem pregar direito, vai acontecer. E eles não me escutam, não ia ninguém. Mas por quê? Jesus ensina para a gente. Quando ele fala assim, em Nazaré, eu não fiz muita coisa. Por quê? Porque o profeta não tem honra na sua casa, na sua terra. Não é assim que ele fala? Então, quem que ia escutar o Danilo? Imagina que loucura, velho, que loucura, ninguém ia escutar. Mas eu falei, já sei, né? Vamos para um lugar que ninguém conhece a gente. E começamos a ir para as periferias, para aquela loucura. E começamos, olha aí, ó. E a igreja vai chegando até você. E aí começa com a galera, né? O nosso grupinho lá de Marília, põe a próxima. Aqui que é algo interessante. Nós nunca nem oramos por Lácio. É um distrito de Marília. Mas veja, o corpo de Cristo, ele vai crescendo, ele vai chegando, ele vai alcançando. E aí, você ganha o João já ganha 5 da cidade do lado, e já viram, e aquela loucura. O corpo de Deus vai se expandindo, a igreja vai chegando. E aí a próxima, né? Aí chegamos em Pompeia, olha que loucura, né? Pompeia, nem sabia nem tinha passado por lá. Era muito difícil eu chegar, passar às vezes, porque eu ia para algum lugar. Chegou em Pompeia, estabelece a igreja. Hoje, os pais da Ellen que estão lá pastoreando. E aí, põe a próxima foto. E aí aquela loucura, né? E a galera chegando, e a igreja chegando até as pessoas. Porque a igreja sempre vai chegar. Por quê? Alguns teólogos dizem, veja bem, não disse todos, eu disse alguns. Alguns teólogos dizem assim, que quando o cabeça chega, quem é o cabeça? É Cristo, o corpo dele chega também. E o corpo dele é quê? É a igreja. E aí a igreja vai chegando e as pessoas vão se convertendo. Põe a outra. E aí nós começamos aí a entender o que é o poder da igreja. Pessoas de vários estados, de outros países, e as coisas começam a acontecer. Põe o próximo agora. Agora veja, quando eu digo para você que a igreja chega até você, ela não chega somente quando ela vai levar o evangelho da salvação. A igreja ela vai chegar até você todas as vezes que for necessário. E quando eu digo a igreja, mais uma vez eu repito, eu não estou falando de uma placa, eu não estou falando de um prédio, eu estou falando da igreja de Cristo. Ela sempre chega. Antes dessa foto aqui, talvez podemos falar que nós estávamos no melhor momento do nosso ministério. Né? Um time de voluntários impecável, líderes que eram muito melhores do que nós, que faziam muito mais do que nós, mas a gente na liderança está acostumado a instruir, está acostumado a direcionar, está acostumado a ministrar cura, está acostumado a servir, e aí de repente, né, a gente tem a nossa segunda filha, que é a Larinha, e aí a gente não sabia de nada, ela nasce, a gente descobre a síndrome, e aí era aquela rotina louca da casa para a UTI, da UTI para casa, a Lari com ponto, né, e a gente descobre a síndrome dela, e aí a enfermeira chega e fala assim, olha, se tiver que fazer cirurgia cardíaca, vocês vão para São Paulo. E eu falo mais, hein? A chance de ficar na mesa é gigantesca. Aí eu já falei, né? Meu Deus do céu. E agora? E aí eu olhava para ela olhava para mim, e a gente não sabia se ria, se chorava. E aí você entra numa crise ministerial, né? Falando, Deus,
né? Eu estou orando para tanta gente, o Senhor está curando tanta gente através da minha vida, né? E eu oro pela minha filha e não acontece nada. Mas por quê? É a multiforme sabedoria de Deus. Para uns ele diz, levanta e anda. Para outros ele diz, a minha graça te basta. E a gente arrebentado, e falando, vamos desistir, né? Vamos conversar com a nossa liderança, chamamos a nossa liderança, né? Gente, nós não vamos conseguir mais, né? Coloca outra pessoa no nosso lugar, não é justo, não é justo. Vocês fazerem tudo e a gente está aqui, não estamos conseguindo fazer nada. A gente não vai conseguir, nós não sabemos nem o que vai ser da nossa vida, não sabemos, toca vocês isso aí, e a igreja sempre vai chegar. E aí eu lembro que eles olharam para nós, né? A Lari estava com um ponto ainda no sofá, eu estava na mesa, estava o Israel, o Alan, o André, o Ian, e eu lembro que o Alan olhou para mim e falou assim, mano, cara, nós somos um corpo só, cara, você não precisa fazer nada, cara, mas você faz parte, a Lari faz parte, a gente vai correr por vocês, a gente vai correr por vocês. Por quê? Porque vocês correram muito pela gente. A igreja sempre vai chegar até você. Aí ela vai te acolher quando você precisar. Ela vai te exortar quando for necessário. Ela vai te direcionar quando for necessário. Ela vai te amar. Ela vai te direcionar. Por quê? Porque isso é o corpo de Jesus. E aí eles organizam tudo isso. Mais de 1000 conversões, mais de 3.000 pessoas batizadas com o Espírito Santo, não sei quantas curas, uma loucura, um monte de igrejas explodindo no Brasil, fora do Brasil, no Paraguai, aquela loucura. E aí Deus olha para nós e fala assim, é isso, agora vocês vão entregar o Isaac de vocês. E aí eu olho para a Lari e falo, e agora, amor? Ela fala, eu não sei se eu sou louco ou a Lari que não tem juízo, mas eu perguntei para ela, e agora? Ela falou, vamos embora, Jesus não mandou? E aí eu falei, então tá bom, Deus, estamos com um convite da Noruega, né? Vamos para lá, para Oslo, não é verdade, linda? Aí Jesus falou, não. Aí eu falei, então é São José do Rio Preto, né? Porque tem igreja, tá tudo certinho, prédio próprio. Não. Aí eu falei, Jesus, então o que é o Isaac, né? É Bauru, vocês vão para Bauru. Aí eu falei, mas Bauru só tem um grupo pequeno e não é possível, como é que a gente vai para Bauru? Aí ele falou, a igreja precisa chegar. Aí eu falei, tem tanta igreja boa lá, ele falou, vai continuar tendo, e depois vai ter mais. Mas é a multiforme sabedoria dele. Por quê? Porque essa igreja vai comunicar com esse público, essa igreja com esse público, essa igreja com esse público, e todas as igrejas juntas vão expandir o reino e o corpo de Jesus. E aí nós obedecemos e viemos para Bauru. Olha aí, aqui foi a primeira célula oficial, a gente sabendo que ia virar uma igreja, né? O que eu tenho que falar para vocês aqui, ó? Que metade dessa galera era de Marília. Isso aí há 6 anos atrás, imagina isso, né? Era um avivamento, né? Lotado, não cabia nem na sala. Porque você sabe que falar que está lotado é relativo, né? Até você está aqui, você viu, não, irmão? 20 pessoas numa sala de 20 metros quadrados, está lotado, tá ou não está? Se você pega 20 pessoas e coloca num lugar de 200, põe a próxima foto. Aí já não fica mais lotado, né? Mas são as mesmas 20 pessoas, entendeu ou não? É relativo. Aí lembra que eu disse para vocês que a igreja institucional, essa fale, essa quebra, essa erra. Mas a igreja de Cristo não. Ela sempre continua. E aqui tinha sido uma igreja institucional, que tinha por algum motivo fechado. E aí a gente foi usar o mesmo prédio, põe a próxima foto. Aí nós fomos para Aureliana, depois da pandemia. E aí hoje nós estamos aqui. A grande questão é, nós não sabíamos disso, mas tinha muitas pessoas que precisavam ser alcançadas por Jesus através dessa casa. Outras seriam reconectadas. Por quê? Por algum motivo, por algum erro institucional, por alguma falha humana, às vezes se desgarrou, se frustrou, se feriu e ficou pelos cantos. Mas veja, é importante demais nós estarmos conectados em um corpo. Nós não podemos ser a mãozinha da família Adams, que faz o que quer, tem vida própria, né? Imagina, passa uma mãozinha aqui.
E o poder que Jesus deu para a igreja é da igreja. Isso que é lindo, né? Eu conheço um grupo de empresários que tiveram um problema e eles queriam montar uma igreja, mas Deus chamou eles para ser empresários, não chamou para abrir igreja, para ser pastor. E eles, né, eu tenho dinheiro, eu vou fazer. Pegaram um prédio gigante, adaptaram tudo, colocaram telão de LED até no teto, e aquela loucura, e ar-condicionado daqui, e ar-condicionado de lá, e instrumento caro daqui, instrumento caro de lá, montaram uma mega estrutura. E não aconteceu. A igreja não foi. Por quê? Porque a igreja não é do homem. A igreja é de Cristo. O corpo é dele. Significa que todos nós temos uma função imprescindível na noiva. O ministério oculto de Deus, que Ele escolheu revelar e se manifestar pela igreja de Cristo. Agora veja, a igreja continua crescendo e ela enfrenta diversos desafios. Ela é perseguida de todas as partes, e nós conseguimos enxergar isso lá em Atos capítulo 17, a partir do verso 1. Paulo, ele está na sua viagem missionária, cruzada, plantando as igrejas, e o texto diz assim: tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles. O que é arrazoar? Ensinou, disputou, debateram com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário Cristo, que ele padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este dizia: ele é o Cristo, Jesus, que eu vos anuncio. Alguns deles foram persuadidos e se uniram a Paulo e Silas, bem como uma numerosa multidão de gregos piedosos e muitas mulheres distintas. Isso é importante porque aqui a igreja já estava sendo estabelecida. E nós enxergamos muitas mulheres tentando lutar pelos seus direitos, pelos seus valores. Se vocês estudarem sobre o Evangelho, vocês vão enxergar que onde o Evangelho de Cristo se estabelece, as mulheres são consideradas e respeitadas. Nos Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, as mulheres ainda não eram contabilizadas, mas já em Atos elas começam a ser. Observa o que o texto está dizendo aqui. E muitas distintas mulheres. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus, dentre a bandidagem, malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e assaltaram a casa de Jason, porque eles procuravam trazê-los por meio do povo. Porém, não encontraram eles, mas arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: eles têm transtornado o mundo, e eles chegaram aqui também. O que eles faziam, gente? Eles plantavam igreja. Todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitados e ouviram estas palavras. Contudo, depois deles terem estipulado a fiança, eles foram soltos. Olha que interessante aqui, Jason era como se fosse um anfitrião das nossas casas, né, da igreja nas casas. Quantos anfitriões de celas nós temos aqui? Temos aqui, ó. É como se fosse vocês. Só que aí o pessoal estava cabreiro. Por quê? Eles já tinham plantado igreja para todo lado. Eles chegam em Tessalônica. Tessalônica, da qual no futuro Paulo ia plantar a igreja e mandar 2 cartas de recomendação. Mas aqui Paulo não tinha plantado ainda a igreja. Ele chegou para espiar a terra, para pregar. E aí o pessoal falou: vamos exterminar esses caras. E como eles fazem isso? Se um cristão é reto, se um cristão é íntegro, vamos falar que eles estão quebrando o princípio contra o imperador, falando que existe um outro rei que eles estão adorando. Foi assim que Jesus foi crucificado, foi em cima dessa verdade que eles tinham. E eles tentaram fazer o mesmo aqui. Só que aqui eles cobram a fiança e soltam eles. Só que o que acontece aqui, gente? O governo, veja bem, ele, quando ele entende o propósito da igreja, quando tem governantes que temem a Deus, é diferente. Agora, quando não tem, é perseguição. Só que as igrejas que têm mais crescido no mundo nos últimos anos, nas últimas décadas, são as igrejas perseguidas. Na China está explodindo, né? No Irã, no Iraque está explodindo, no Nepal está explodindo, na Arábia Saudita está explodindo. Como? Eu não sei, mas Jesus dá um jeito, a igreja cresce. Eles tentam matar um, aparece 10. Eles matam 5, aparece 50. Eu não sei. Aí o pessoal não sabe, que fica desesperado. Mas aí o que acontece?
Veja bem, para a gente caminhar para o fim, é muito fácil uma igreja perder a sua coluna central do evangelho e substituir ela pelo assistencialismo. Assistencialismo não muda a vida de ninguém. Veja bem, a igreja tem como responsabilidade assistir. Assistir é diferente de dar esmola. Assistir fala de continuidade. Então veja, se o Lúcio está com fome, eu dou comida para ele hoje, ele vai ter fome amanhã, sim ou não? Eu dar comida para ele hoje, resolveu a vida dele, sim ou não? Não. Mas o evangelho é diferente. O evangelho transforma. Ele só não tira uma necessidade momentânea. O evangelho é diferente. E o governo sabe disso. E é por isso que o governo às vezes entra em embates com o evangelho. Porque uma das maneiras que ele tem de dominar o povo é o assistencialismo. Bill Hybels, o guru da liderança, junto com John Maxwell, ele desenvolve o Summit, que é praticado em tantos treinadores de empresas, CEOs e líderes do mercado. Ele resume toda a sua expertise em uma única frase: a igreja local é a esperança do mundo. Por quê? Porque o assistencialismo, ele tampa um buraco. O evangelho transforma uma vida e muda um destino. Então veja, o assistencialismo ele vai ser um meio para nós. E aí veja bem, nós ajudamos sempre os países em guerra, nós ajudamos muito, mas veja bem, nós ajudávamos o norte e o nordeste, sempre ajudamos. Ajudávamos o Japão. Quando teve o tsunami no Japão, com as igrejas que nós temos lá, mandamos muita ajuda humanitária, não só a gente, muitas pessoas mandaram. A maior parte estragou. Por quê? Porque mandaram demais. Só que o assistencialismo ia tirar o frio, ia dar um cobertor, ia dar um alimento. Só que o que mais aquelas pessoas precisavam? Precisavam ser curadas, porque elas estavam enlutadas, tinham perdido muita gente, estavam incrédulas, estavam sem fé, estavam machucadas, estavam sem esperança. O evangelho faz tudo isso. Então o que nós fazemos? Nós plantamos igreja. No Nordeste temos 9. Por quê? Pastor, preciso ajudar a cidade e tal. Cara, vamos abrir uma igreja lá. Ah, mas o pessoal está com fome, não tem problema, a gente dá um almoço na igreja, mas vamos abrir uma igreja lá. Vamos pregar, vamos transformar aquelas pessoas pelo poder do evangelho. Por quê? A igreja local é a esperança do mundo. É na igreja que você capacita, que você corrige, que você inspira, que você motiva, que você treina. Aí veja, algumas pessoas falam assim, para bater na igreja: a igreja devia ser tributada pelo governo. Veja, você sabia que se você fizer um projeto assistencial e levar na sua prefeitura ou no estado, o estado ele olha para você e ele custeia até 70% do seu projeto, ele te dá dinheiro. Porque a responsabilidade é dele, mas ele não consegue fazer. Aí o que ele faz? Você tem um projeto? Até 70%. Os outros 30% você se vira. Aí você faz o que é responsabilidade minha. Só que para a igreja ele não dá dinheiro. Ele não tributa. Não seria mais interessante ele dar o dinheiro para a igreja também e tributar? Seria mais interessante. Por que ele não faz isso? Porque vai ficar muito caro. Quanto custa um drogadito internado no SUS, pelo governo? Quanto custa um presidiário para o governo? Quanto custa um advogado para defender e para fazer divórcios pelo governo? Quanto custa uma mulher grávida na adolescência fazendo pré-natal no posto de saúde ou tentando fazer aborto depois tendo complicações no seu sistema de reprodução pelo governo? Quanto custa? Quanto custa um policial armado com munição disponível para enfrentamento contra bandidos que assaltam bancos? Sabe quanto que custa isso para o governo? É caríssimo. E quem que chega nessas pessoas? É o assistencialismo? É a igreja. É a igreja que chega. É a igreja que chega. É a igreja que chega. É a igreja que vai transformar, a igreja que vai levar esperança. Porque quando o corpo chega, o cabeça chega junto.
onde o corpo chega, o cabeça chega junto. E ele começa a manifestar o seu poder através da igreja. Ele começa a manifestar o seu poder através das partes do corpo. E aí, meu amigo, não importa se você é pentecostal, não importa se você é tradicional, o que importa é que você faça parte do corpo de Cristo. Faça parte do corpo de Cristo. Entenda isso. O melhor assistencialismo que existe é: planta uma igreja na cidade que não tem. Planta uma igreja, volta depois de 1 ano lá e vê o que aconteceu. Vê o que aconteceu. Por quê? Porque o evangelho traz metanoia, o evangelho traz arrependimento, o evangelho traz mudança de conduta, traz mudança de caráter, o evangelho traz uma vida e uma vida abundante. As pessoas entendem o Deus que elas servem. Planta uma igreja. Pastor, mas e a nossa igreja? Vai vir outras. Eu não sei quanto tempo eu vou ficar aqui. Talvez eu vou ficar para sempre, mas talvez não. Talvez Deus vai mandar o Igor para outro lugar, eu não sei. Mas uma vez que você faz parte do corpo, Jesus te coloca onde Ele quer. E veja, não importa onde. Por quê? Porque é obediência. Se Jesus te chamou para a África, você nunca vai ser bem sucedido na França. Se Jesus te chamou para Nova York, você nunca vai ser bem sucedido na África. É onde Ele te chamou, é onde Ele te colocou, é onde Ele te direcionou. Por quê? Porque o corpo é dele e o cabeça é Ele. Ele vai para onde Ele quer, como Ele quer e quando Ele quer. Por quê? Porque a sabedoria é dele, porque a multiforme é dele também. Saem de 12 pessoas em Mateus 16 para mais de 2,5 bilhões de cristãos espalhados pelo mundo, considerando que 700 milhões já morreram. Nós temos hoje pouco mais de 8 bilhões de pessoas, e eu digo para vocês, não fiquem assustados com as guerras, elas sempre estiveram aí e vão continuar. Não se assustem com as bombas. Ah, mas é sinal do mundo, é final do mundo. Ei, a igreja precisa só se preocupar com uma responsabilidade que é dela. O evangelho precisa ser pregado a todos os povos, todas as raças, todas as tribos e todas as nações. Quando isso acontecer, então virá o fim. Teve muita bomba já e vai ter muito mais. Teve muita guerra já e vai continuar tendo. Por quê? O mundo jaz do maligno. Agora a igreja de Cristo está triunfando, está ganhando, está alcançando pessoas para Ele mesmo. E quando os povos forem alcançados, invistam em missões, invistam em expansão de igreja, em traduções do evangelho. Porque só na África são mais de 1.500 povos não alcançados, só na África. Temos Índia, Ásia, né? Temos aqui ainda o esfriamento europeu. Meu Deus, tem tanta coisa para a gente fazer como igreja. Então veja, a igreja chegou até você. Ela chegou até você. Pastor, mas tem erro. Vai continuar tendo. Mas tiveram falhas, vão ter outras. Mas veja, a igreja de Cristo, ela não vai parar. As portas do inferno não poderão conter o avanço da igreja de Cristo. A igreja vai continuar triunfando, a igreja vai continuar rompendo, ela vai continuar mudando a cultura dos lugares. Por quê? Porque o evangelho, ele não aceita uma cultura que é uma cultura distante do reino de Deus. Ele vai estabelecer os princípios, ele vai estabelecer os valores. Por quê? Porque quando Jesus chega, o corpo dele chega também. A igreja de Cristo chega mais uma vez em Bauru. Como eu disse, de várias maneiras Ele se comunica, mas o Senhor está nos dando uma direção para nós, um pedacinho do corpo, pedacinho pequenininho, 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 mas tão importante quanto todos os outros pedacinhos, porque nós estamos no corpo de Cristo. Então veja, esteja inserido no corpo. A igreja chegou até você, e quando você tem essa verdade absoluta, você às vezes não sabe nada,
mas você tem uma certeza: eu preciso fazer isso chegar a outras pessoas, porque da mesma maneira que eu estava perdido, estava amarrado, arrebentado, destruído, Jesus chegou até mim através da igreja dele. Eu preciso levar isso para outras pessoas, eu preciso impulsionar isso para outras pessoas. Você não precisa falar direito, você não precisa saber ler, você não precisa ter diploma, você não precisa ter faculdade, você não precisa ter dinheiro na conta, você não precisa de nada que Ele já não tenha dado para você. E mesmo você sendo assim, do jeito que você estava, que nem eu, destruído, arrebentado, cheio de pecado, na lama, o corpo de Jesus, Ele chegou. E eu olhei, meu Deus, né? Eu fiquei pensando assim, né, Lúcio? Rapaz, mas podia ter sido uma cavalaria, um pessoal, mas mandou um grupo pequenininho. Mas é para Ele mostrar que o poder é dEle, para que nenhuma carne se vanglorie, porque Ele usa as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Ele escolheu as coisas fracas para confundir as fortes. Ele escolheu as vis deste mundo, as desprezíveis, as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se vanglorie perante Ele. Jesus chegou na sua vida através da igreja. A igreja te alcançou, pastor, com erros para você ver. Precisava ter erros para alcançar você que tem tantos, assim como eu tinha tantos, e continuo tendo, mas a igreja chegou até você. Então veja, Jesus e a igreja, hoje a igreja e você, a igreja e você, ela vai continuar avançando, ela vai continuar expandindo, vai alcançar as crianças, vai alcançar os idosos, vão alcançar os casais, os jovens, os adolescentes, os ricos, os pobres, os brancos, os negros. Por quê? Porque Jesus vai expandir o corpo dele por todas as partes desse mundo. Jesus vai expandir a tua igreja em todos os becos, em todos os lugares sombrios, escuros, e Ele simplesmente vai fazer assim, Ele vai acender a luz, Ele vai acender a luz, e Ele vai colocar a igreja dele num lugar alto, que vai iluminar toda uma cidade. Você pode se colocar de pé no seu lugar. Você pode agora olhar para Jesus e lembre-se agora, como foi que a igreja te alcançou, mesmo você sendo tão pecador, mesmo você tendo tantos erros, mesmo você tendo tantos problemas, mesmo você tendo feito tanta coisa errada, o corpo de Jesus te alcança, a igreja de Cristo te alcança, a igreja de Cristo te acolhe, a igreja de Cristo te ensina, igreja chegou até você. A igreja chegou até você. Obrigado, Jesus, porque a tua igreja me alcançou, porque o teu corpo me alcançou. Obrigado, Jesus, porque o Senhor revelou o seu poder através da sua noiva. Obrigado, Jesus. Você pode celebrar Jesus porque Ele alcançou você e inseriu você no corpo dele. Celebra Jesus.